E agora eu quero chamar a sua atenção para um assunto que vamos falar agora aqui no estúdio, que pode ajudar a salvar vidas. São as técnicas de primeiros socorros. Você já ouviu falar? Conhece alguma? É sobre isso que eu converso agora aqui no estúdio com o capitão do Corpo de Bombeiros, Daniel Vitorino Campos. Seja bem-vindo, capitão Vitorino. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos em casa. Então a gente já está vendo aqui que o capitão está com um boneco, né, simulando uma criança, justamente para ensinar, passar técnicas para o pessoal de casa de como proceder em situações como essa, né? Um caso bastante recente que a gente viu de uma criança que acabou morrendo, uma menina de 3 anos que acabou morrendo, infelizmente, depois de se engasgar com uma uva. É muito importante a gente ter pelo menos noção dessas técnicas, né, capitão? Sim, é muito importante. Você relatou um caso, né, de uma criança que foi comer uma uva e acabou engasgando e virar óbito. Temos também casos de secreções, leite materno, obstruções com balão, brinquedos. Então, tudo isso é muito rotineiro na nossa vida do dia a dia. E o senhor acredita que, assim, a falta de experiência, a falta de conhecimento dessas técnicas aumenta o desespero daquele pai, daquela mãe de agir, de não saber o que fazer ali naquele momento que a criança apresenta algumas dessas situações? Sim, aumenta até por se tratar de um filho às vezes, né? Aí aumenta muito a ansiedade, o nervosismo para poder atender aquela criança, mas o que a gente pede primeiramente, nesses casos, é que os pais ou os responsáveis mantenham a calma. Esse é um ponto principal e primordial para o atendimento a essa criança. A gente sabe que é bastante difícil, mas eu acho que é justamente isso. Tendo noção das técnicas de salvamento, já é mais fácil de controlar essa ansiedade, esse desespero que dá ali na hora. Eu confesso que se eu me deparar com uma criança nessa situação, já tive, né, pessoas da minha família que engasgaram, que tiveram convulsões, e eu fiquei completamente desesperada justamente por isso. Porque eu não tinha, né, até então, noção de nenhum tipo de técnica de salvamento. Por exemplo, um bebezinho dessa idade aí, aproximada desse boneco, engasgou com leite materno. O que deve se fazer e o que não pode fazer de jeito nenhum, capitão? Bom, primeiramente vou começar o que não deve fazer. Geralmente, mães ou os responsáveis, quando se depara com a situação e não tem noção da técnica, o primeiramente que eles fazem é balançar a criança. E nós sabemos, pela anatomia de uma criança, que o corpo dela ainda não está totalmente formado. E dentre as formações incompletas, temos o quê? A coluna cervical. Então, é muito sensível essa região da cervical. Então, ao balançar essa criança, o pescoço dela fica sensível a movimentos e pode até lesionar. Tem pessoas que jogam para cima assim também, né? Para ver se no susto a criança volta. Justamente. E tudo isso pode lesionar a cervical. Um problema de engasgamento pode se tornar um problema de locomoção posterior dessa criança, né? Por uma ruptura de uma cervical. E o que deve ser feito? O que deve ser feito? Primeiramente, como eu disse, para você em casa, manter a calma. Esse é primordial. Mantenha a calma, verificar na boca da criança se você conseguir visualizar ou um pedaço de carne ou um brinquedo. Se visualizar e conseguir tirar, ok, mas se não visualizar, não fazer exploração às cegas, enfiar o dedo procurando esse alimento, que você pode ajudar ele a engolir, entrar mais, justamente. Bom, deparou com a situação, engasgamento de leite materno, secreção. Não conseguiu visualizar, não conseguiu, pega a criança, como eu disse, a cervical dela é muito sensível, coloca em V, segurando o queixo dela. Não precisa apertar muito, né, capitão? Não, só segurando para o apoio. Coloque ela no seu antebraço, com a barriga sobre o seu antebraço e sempre mantendo a cabeça mais baixa que o restante do corpo. Se tiver uma cadeira, ótimo, pode sentar. Se não, você pode ajoelhar, mantendo sempre, e dar o quê? De 4 a 5 tapas entre as escápulas, também chamado de pás, né? Então, 4 a 5 tapas de força moderada. Geralmente, nessa situação, até que nossos atendentes, nosso centro operacional, consegue ouvir o choro da criança, quando a gente consegue passar as informações para a criança. Verifica se ela retornou.
Geralmente, nessa situação, se for uma coisa mais simples, ela já retorna. Um choro já é indicativo que as vias aéreas foram liberadas. Desobstruídas, né? Isso, desobstruídas. A gente colocou uma cadeira aqui para você simular, porque, como o capitão falou, a gente tem que simular para vocês entenderem uma situação do dia a dia, né? Às vezes você não tem uma cadeira, mas na cadeira, pedir para o senhor demonstrar qual seria o posicionamento ideal, né, das pernas, dos braços, como que deveria ser feito? Tá. Se estiver em casa, mantenha a calma, sente-se na cadeira, segure novamente. Mais para a ponta, né? Para Mais poder pra ficar ponta, com as pernas livres. Para a perna ficar livre e você conseguir colocar a cabeça mais baixo que o restante do corpo, para ajudar na gravidade. Então, novamente, o senhor vai pegar entre as escápulas aqui e dar 4 a 5 tapas. 4, 5. Verificou se houve a saída de secreção. Caso não saia essa secreção, ou for um objeto, ou no caso daquela reportagem que você havia falado, de uma uva, deve-se fazer as compressões do tórax, se não for resolvido com as tapotagens, ou os golpes dorsais, que a gente chama também. Vão colocar 2 dedos, traçar uma linha entre os mamilos dessa criança, com 2 dedos vai apertar, comprimindo o tórax dessa criança. E isso ajuda a aumentar a pressão interna, onde um ambiente onde tem mais pressão, tende a sair para um ambiente de menos pressão, expelindo um objeto ou a alimentação. Isso está cada vez mais comum, né? Eu tenho uma informação aqui, capitão, que é da Sociedade Goiana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, na verdade, que fala que o número de casos de crianças que morreram ou tiveram um engasgamento grave, com idade ali entre 0 e 9 anos, aumentou 40%. É muita coisa. E a maioria desses casos poderiam ter sido resolvidas, né, com técnicas básicas, né? O senhor acredita que, assim, é primordial para nós, adultos, tentarmos entender, participarmos de cursos de primeiros socorros para saber como agir nessas situações? Sim, interessantíssimo, Liz, o que você apontou agora. São técnicas simples, como vocês puderam ver aqui, são técnicas simples, que não precisam de nenhum material, simplesmente com o conhecimento. Então, o Corpo de Bombeiros tem alguns projetos em relação a isso. Nós vamos em escolas, damos palestras para os professores das escolas estaduais, municipais. Então, é um projeto chamado Lei Lucas. Nós vamos até as escolas e ensinamos os professores ali das escolas públicas a ter um atendimento na criança. E não é só o engasgamento. Pode ter situações que eu vi você conversando sobre Caldas Novas. Feriado, afogamento, também é muito comum nessas épocas, principalmente de finais de semana prolongado e férias. Então, atenção nesses acidentes domésticos também, balde em casa, cheio, produtos de limpeza aberto. Capitão, deixa eu só dar uma informação, que eu vou aproveitar a sua presença aqui também para nos dar uma orientação, porque desde ontem o jovem Tiago Luiz Turuta, de 22 anos, que pulou de uma cachoeira em Itaguaçu, no distrito de São Simão. Segundo a Polícia Militar, um amigo do jovem pediu ajuda, uma equipe de mergulhadores de Goiânia ajuda nas buscas por esse jovem aí que está aparecendo na tela para vocês. O local onde o jovem desapareceu atrai turistas por conta de diversas cachoeiras e quedas d'água. Então, ele foi lá e fez justamente, né, o que a maioria dos jovens faz, né, se desafiar, ali saltar de cachoeiras. Essa é uma decisão muito perigosa, né, capitão? Sim, voltando agora ao tema afogamento, é o seguinte, outra dica que o Corpo de Bombeiros pode dar é o seguinte, sempre utilizar colete salva-vidas. Essa dica é imprescindível e deve se levar para todas as ocasiões, seja rios, piscinas, cachoeiras. Cachoeiras tem a questão das pedras, muito difícil, né, de movimentar a locomoção. Nunca pular em ambiente que você não conhece a profundidade. E sempre que for sair em rios ou cachoeiras, como ele foi, avisar, estou saindo agora, a minha previsão de volta é daqui a 50 minutos. Porque depois desse período, a gente já tem uma atenção se deveria ter voltado ou não. Então, evitar também mergulhar de ponta, que a gente fala, né? Então, ponta, novamente, voltando à questão da cervical. Então, pode prejudicar a cervical ali. Espero que tenha sucesso aí nessas buscas. Nessas buscas, então, quem tiver qualquer informação que possa orientar as pessoas, né, que estão nesse feriado, que está quente pra caramba, está muito quente, a previsão é que a temperatura suba ainda mais durante o fim de semana. Então, que as pessoas possam passar essas informações para os banhistas, que muitas vezes vão para esses lugares sem ter acesso à profundidade, se tem muita pedra,
ali naquele rio, naquela cachoeira. Então é bom a gente sempre estar orientando e voltando a falar sobre o curso de salvamento, capitão. Inclusive, deixa eu passar uma informação aqui para o pessoal de casa, porque a Sociedade Goiana de Pediatria, com o programa Sociedade Goiana de Pediatria na Escola, está ofertando um curso gratuito de técnicas de primeiros socorros, e esse curso é online. Quem que pode participar? Profissionais da área de saúde e também pessoas, o público em geral, quem tiver interesse, quiser participar. E o acesso, eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela para vocês, é pelo site www.sbp, que é Sociedade Brasileira de Pediatria.com.br/afiliada/Goiás. Está na tela aí para você o endereço certinho. Então você acessa esse endereço e lá vai ter mais informações de como que você pode participar. É um curso online e de graça. Então são conhecimentos que vale muito a pena a gente ter acesso. É claro que um curso presencial, né, como o capitão estava falando, ele é mais didático, né? Acredito eu, que você vai ali simular mesmo as estratégias, né, de salvamento, mas também conhecimento, mesmo online, ele é muito bem-vindo, né, capitão? Sim, sempre o conhecimento vai ser bem-vindo em qualquer situação. Se não tem condições de fazer um atendimento prático, praticar, o teórico também é bem vantajoso. Com certeza, para a gente saber o que fazer nesses momentos. A gente tem mais um assunto relacionado a trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente está falando aqui no JBC sobre salvamento, principalmente técnicas de primeiro socorro, mas a gente vai aproveitar a presença aqui do capitão, que tem experiência nesse tipo de trabalho também, para comentar um assunto importante. Vou aqui na câmera 3 para te contar que um decreto publicado no Diário Oficial pelo governador Ronaldo Caiado declara situação de emergência por conta do risco de incêndios florestais. O documento autoriza órgãos do Estado a adotar medidas de prevenção e combate às queimadas durante a estiagem. Se necessário, eles podem, inclusive, contratar serviços com dispensa de licitação, conforme permite a legislação federal. O decreto também suspende o uso de fogo em vegetação, com exceção dos casos que haja autorização da Secretaria de Meio Ambiente segundo a SEMAD, apesar do incêndio que destruiu 35% do Parque Estadual Águas do Paraíso este ano, as ocorrências estão menores devido justamente a essa antecipação das chuvas. Essa antecipação, capitão, ela dá uma sensação para a gente que resolveu o problema, mas não é bem assim, né? A quantidade de chuva que caiu não é suficiente para irrigar o solo de tal maneira a prevenir efetivamente esses incêndios florestais, né? Sim, essa época bastante quente, como você disse, ela aumenta muito o número de incêndio de vegetação, que nós chamamos. A chuva que deu, ela ameniza por um certo período, mas logo o tempo volta a ficar seco e aumenta significativamente também. Então, orientação, posso dar uma orientação? Sim, por favor. Então, para você entrar em casa, evitar colocar fogo em terreno baldio, um lote baldio, seja em lixo, seja na vegetação que está queimada ali, um lote do vizinho, ou fazer aceiro ali no ambiente mais rural, sem um controle adequado, tudo isso prejudica a população. Ainda mais quando a gente está falando de crianças, né? Uma criança, num ambiente seco desse, com vegetação, fumaça, vai prejudicar muito o sistema respiratório dela. E a gente, inclusive, aqui em Goiânia, teve um caso recente de uma criança, né, que ali de pouco mais de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, que ela acabou se sufocando com a fumaça porque alguém tinha colocado fogo no lote ao lado e a mãe não sabia o que fazer, a criança ficava com as mãos no pescoço e ela achava que ela estava engasgada, mas na verdade ela estava sufocada. Nesses casos, como que a gente pode usar as técnicas de salvamento, as técnicas de primeiro socorro para ajudar uma criança nessa situação? Bom, primeiramente, afastar a criança desse local. Uma coisa que a gente fala, afastar a criança desse local, procurar, pode ligar o 93, nós temos na nossa viatura aparelhos de oxigenoterapia, fornecer o oxigênio para essa vítima de forma mais pura.
e ir para um ambiente que não esteja. E ligar o 93 também para a gente fazer o combate desse foco, né, desse incêndio. E orientando também que é crime, né, fazer essas queimadas. Pois é, crime, gente, é fogo zero. O governador já se comprometeu com isso e com certeza o estado inteiro não vai medir esforços para combater esses incêndios, para combater essa prática que é criminosa e que prejudica tanta gente. A saúde, a segurança é muito complicado e a gente já está quente o suficiente, não precisa de fogo, não precisa atear fogo para aumentar ainda mais essa sensação de calor. Só para a gente encerrar, falando sobre técnicas de salvamento, o que o senhor recomenda como deve ser feito e o que não pode ser feito de jeito nenhum em casos de engasgamento, em casos de sufocamento, enfim, em casos de acidente, né? Ali obstruindo as vias respiratórias de uma criança, que eu acho que esse é o principal pavor de qualquer pai, de qualquer mãe, né? Então, recapitulando aqui, o que não deve ser feito? Balançar a criança, aumentar o seu nervosismo, jogar a criança para cima, isso não deve ser feito. Você pode prejudicar ali a cervical dela, que a criança não está totalmente formada anatomicamente. O que deve ser feito? Manter a calma, fazer a técnica, colocar a cabeça da criança mais baixa do que o restante do tronco, colocar sobre a sua mão, realizar os tapotagens, os golpes dorsais nas costas dessa criança e verificar. Lembrando sempre que se for em duas pessoas, um está ligando o 93, enquanto o nosso resgate já está a caminho da casa, outros vão tentando fazer esse atendimento. A gente está vendo ali nas imagens, capitão, justamente aqui atrás, ó, justamente uma técnica, né, para ajudar uma criança maior, né? Certo. Aí no caso não é mais um bebê, é uma criança um pouco maior, que é para ajudar também nesse processo de desengasgamento, né? Sim, ali, como você diz, não é um bebê, né? Já é uma criança, um adolescente, pelo corpo dele ali. Não, a gente não fala idade, porque outras crianças, muito variáveis, 7, 8 anos, já tem um corpo de adulto. Mas ali a técnica o princípio é o mesmo. É você aumentar a pressão interna para expelir esse objeto. Aquela manobra que ela realizou ali, sobre o umbigo da vítima, é a manobra de Heilig. A gente faz isso nos adultos, diferente das crianças. Então, é uma manobra de Heilig em que ela faz a pressão para dentro e para cima, aumentando a pressão interna sobre o esôfago, expelindo esse material. E aí, no caso, já é uma massagem cardíaca, não é isso? Vamos dizer que a gente não fala em massagem cardíaca ou compressão nesse caso, porque a vítima não está em parada cardiorrespiratória, mas é uma compressão torácica. Não é muito diferente da massagem cardíaca. Como você disse, é a compressão torácica aumentando a pressão interna. Esse procedimento que ela fez por último, claro, com o equipamento adequado, né? Para, tipo ali, a criança está sufocada, engasgou com comida, com leite materno, por exemplo. E há hoje no mercado aparelhos que fazem essa sucção. Às vezes até a própria mãe vai com a própria boca, suga ali para tentar desobstruir. É uma técnica que é, vamos dizer assim, é aprovada, é recomendada? Igual, a gente sempre fala o seguinte, tem a questão do risco biológico também, mas não dá para orientar uma mãe a não fazer isso no próprio filho. Eu faria isso no meu filho também. Então, existem materiais baratinhos chamados pera, né? Que a gente aperta ela suga todo esse material e consegue expelir. Algumas mães também já foram relatos e conseguiu sim sugar essa secreção para trás novamente. Tudo é válido nesse momento, né? O importante é manter a calma e fazer dentro do princípio, né? Retirar esse objeto estranho. E ligar o 193 para ajudar aí, né, nessa resposta, até nesse salvamento dessa criança, porque os bombeiros podem ir ali orientando o que pode ser feito até a chegada da equipe, né? Isso, 193, a nossa equipe, conforme você passa o endereço, a equipe já está deslocando e nesse deslocamento, simultaneamente no deslocamento, a gente já está orientando o cidadão a como proceder. Capitão, gostaria de agradecer aqui a sua participação, essas orientações. Eu acho que a gente esclareceu bastante dúvidas aí do pessoal de casa. Muito obrigada e bom trabalho para o senhor. Obrigado a todos em casa. Obrigado, Liz.